Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais um Vejam Só começando. Obrigado pelo seu carinho, pela sua contribuição, pela sua participação. Afinal de contas, você não só acompanha, né? Participa, interage com o Vejam Só e faz parte da nossa construção. Nós somos gratos por essa sua colaboração, por acompanhar o programa. Por isso, divulgue os nossos materiais, acesse as nossas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo para que o Vejam Só alcance e, obviamente, abençoe outras vidas também. Vou apresentar os meus convidados de hoje e aí, na sequência, nós já vamos colocar o tema. É um tema muito interessante, muito bacana, que une, né, a teologia, o estudo, né, da teologia e a nossa vida prática, e aí os temas ficam com um tempero diferente. Bom, vamos apresentar os convidados e aí a gente já coloca o tema para começar o nosso bate-papo. E com muita alegria nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Messias Santos, ele que é ministro da Igreja Batista Regular Boas Novas. Pastor Messias, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Boa noite a todos, os nossos telespectadores. Quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui para falar um pouco, né, desse tema bem interessante e, como você bem disse, não ficar só na parte teológica, mas mostrar isso na vida prática, né, da importância dessa doutrina para a nossa vida cristã, para a nossa vida prática. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado e espero que tenhamos um debate bem agradável aqui nessa noite. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo. Bom, antes da gente entrar no tema, vamos passar as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Tá joia? A igreja que eu sou pastor, a Igreja Batista Regular Boas Novas, fica na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, em Piraporinha, Diadema, bem próximo ao terminal Piraporinha. É uma igreja pequena, mas bem, onde as pessoas são bem recepcionadas e temos ali um bom trabalho sendo desenvolvido. E também sou professor da Faculdade Batista Logos, que é o antigo Seminário Batista Regular de São Paulo, lá no Jabaquara, e também aproveito para convidar você a conhecer a nossa faculdade, né? Agora, faculdade era um seminário, agora tem o reconhecimento do MEC, né? Então, a gente agora tem uma faculdade batista regular, né? Que é a Faculdade Batista Logos, mas é aberto para qualquer público que quiser lá conhecer o nosso espaço e nossa faculdade. Vou ficar aí o convite também. Inclusive, enquanto o pastor Messias falava, os contatos da igreja apareceram aí para você. Você anotou, não perdeu, não deu tempo, eles ficam lá fixados também no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Você pode ter acesso a essas informações por lá também. Pastor Messias, de novo, obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vindo. E nós temos o privilégio de receber nessa noite aqui também nos nossos estúdios o pastor Jonathan do Espírito Santo. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério das Nações. Pastor Jonathan, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Boa noite. Fico feliz de poder estar aqui com os irmãos pela segunda vez, contribuindo e falando sobre um assunto que é bastante oportuno para os tempos de hoje. E o que eu achei muito interessante do tema é que vai sair realmente da questão do gabinete, do estudo teológico e entrar na vida prática do dia a dia do cristão, como filho de Deus, servindo a igreja local e servindo ao Senhor. Boa, então aí também as contribuições, né, pastor Jonathan? E para a gente iniciar, vou pedir também as informações da igreja, por favor. Bom, eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério das Nações, que fica em Santo André, na Avenida das Nações, número 1700. Você que procura uma igreja que tenha pastores idôneos, ali é uma igreja onde eu e minha família estamos servindo há 5 anos. Temos trabalhado ali com missões, trabalhado com evangelismo, e é uma igreja que tem um apreço muito grande pela palavra, um zelo bastante poderoso. Trabalho também com missões interdenominacionais. A gente viaja muito para o interior de São Paulo. Inclusive agora, no dia 22, estaremos indo para a cidade de Tapetininga. Vamos levar 200 pessoas para evangelizar ali a cidade. Eu acredito que será um trabalho onde haverá muita salvação de almas ali naquele lugar. Boa, então aí também as referências do pastor Jonathan, inclusive as redes sociais também que ele disponibilizou já apareceram para você, da igreja, pessoal. Se você não anotou, perdeu, ou
quer ver direitinho, tá tudo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso também, tá bom? Bom, feitas as apresentações, vamos colocar o tema aí da nossa conversa de hoje para a gente começar a nossa caminhada. E a pergunta que a gente colocou é a seguinte: como é que o entendimento da doutrina da eleição divina deve ou interfere na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã? O pastor Jonathan já falou aqui da evangelização. Será que ela afeta ou não esse aspecto do trabalho da igreja, do discipulado? Como é que esse entendimento? Então, nós vamos começar da seguinte forma. Nossos convidados vão responder a nossa pergunta-tema. Depois eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. E aí, na sequência, eu vou pedir para cada um dos irmãos definir o que entende por essa doutrina. Como defende essa doutrina, né? Como que sistematiza essa doutrina para a gente poder entender e, obviamente, caminhar em cima dessa questão. Então, o pastor Messias vai começar respondendo, pastor Jonathan, e aí você que nos assiste também vai participar. Vamos lá, pastor Messias, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Bom, Zeca, aí acabei não cumprimentando o pastor Jonathan no início aí, então quero aproveitar agora o momento também para cumprimentá-lo, né? Mas a minha resposta em relação a isso, eu entendo que a influência dessa doutrina da eleição, ela é muito grande dentro da nossa visão de igreja e de vida espiritual, porque ela vai influenciar realmente na nossa maneira de evangelizar, o que nós esperamos dos resultados da evangelização. Ela também deve influenciar nossa vida espiritual, porque Efésios, Paulo é muito claro em dizer que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, então ela deve nos levar a produzir santidade na nossa vida, uma vida de buscar ao Senhor, de conhecer mais ao Senhor. Normalmente, a gente sempre ouve as acusações de então se é eleito, então você não precisa viver, você pode viver de qualquer jeito que tá tudo bem. Não é bem assim. A eleição ela vai ser comprovada e mostrada através da vida da pessoa. Então, nós entendemos claramente que a influência da eleição deve nos levar realmente a uma vida que glorifique ao Senhor e busque realmente sempre a honra e a glória dele. Então, basicamente... Bem basicamente. Bem basicamente. Só uma introduçãozinha. Mas depois, aí, na sequência, na próxima fala, o pastor Messias vai poder definir, né, como ele entende essa doutrina da eleição, já que nós temos algumas vertentes. Mas, bom, pastor Jonathan, queremos ouvir também o irmão aí, nessa primeira fala aí, como é que o irmão responde a pergunta-tema do programa de hoje. Bom, Zeca, eu acredito que a predestinação, a eleição, ela é bíblica, é uma corrente teológica em que tanto calvinistas quanto arminianos concordam, e a maneira em que essa eleição ela se dá é o que vai divergir entre nós, né? Então, nós temos a compreensão, nós arminianos, que a eleição se dá com base na presciência constatativa e não decretiva da parte de Deus. E eu creio que quando a gente tem uma compreensão coerente, lógica do que, de fato, a eleição ela significa para a vida do crente, ela vai trazer uma influência direta na vida desse cristão, até mesmo como foi falado pelo nosso irmão, a forma de evangelizar, a forma de servir a Deus, a forma de se relacionar com Deus. Então, quando a gente tem uma compreensão coerente do que a eleição ela traz para a vida do cristão, a gente consegue se aprofundar um pouco mais naquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Boa. Olhando assim, né, meus irmãos, tá tranquilo, não tá? Parece que eles até falam a mesma língua, não estão divergindo em nada, super importante a eleição, vai evangelizar. Você vai ver na sequência. Eles já vão, cada um vai para um lado agora. Mas antes disso, antes deles se distanciarem, deixa eu abrir a oportunidade para você participar também e votar na nossa enquete, para a gente conhecer a sua perspectiva também, como é que você pensa e analisa o assunto que nós vamos debater. E você faz isso acessando o nosso perfil lá do Instagram, o @programa Vejam Só. Aí você vota na enquete e na postagem seguinte, tá bom? Você já consegue justificar a sua escolha. Vamos ver a pergunta que a nossa produção preparou para você? Vamos lá? Tá aí, ó. A eleição divina gera conforto ou dúvidas? Tá lá, vamos ver as opções. Conforto na segurança da salvação, isso.
partir do momento que você entende a eleição, né, como um decreto de Deus, você tem conforto e segurança. Segunda opção, dúvidas sobre a própria eleição, se é ou não um eleito. Boa. E a terceira opção, não tenho certeza. Tenho dúvidas ainda, preciso estudar um pouco mais. Boa, vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você justifica, nós vamos até tentar colocar alguns comentários aqui também para contribuir aqui no nosso debate, mas a gente conta sempre com a sua participação, inclusive todas as nossas redes sociais aparecem aqui, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Quero só destacar o canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal, tá bom? Lá do YouTube, porque lá você vai ter acesso a todos os programas, tudo fica lá à sua disposição, além de você que se inscreveu lá, você conseguir acompanhar as nossas transmissões ao vivo. Na hora que nós estamos gravando o programa, nós transmitimos ao vivo lá no YouTube também e você pode acompanhar essa nossa gravação, tá bom? Então chega por lá para você ter acesso também aos nossos materiais. Bom, como eu prometi, vamos às definições agora? Pastor Messias, vamos começar com o irmão. Eleição divina. O que o irmão entende por essa doutrina? Bom, a gente já parte, pelo menos, como você disse, inicialmente a gente parte de um pressuposto igual, a eleição existe. Né? Isso. A eleição existe, Deus elegeu. A minha visão de entendimento bíblico é que Deus elegeu aqueles que seriam salvos antes da fundação do mundo, de acordo com o seu próprio decreto e desígnio. Né? Diferentemente da visão de que Deus olhou e viu quem chegaria à fé e assim elegeu, entendo que a salvação, a eleição, ela foi um decreto de Deus, não por mérito nenhum humano, não porque ele viu em mim algo diferente do outro, não, todos são pecadores, a Bíblia é muito clara com relação a isso, todos pecaram, isso é uma afirmação clara e inequívoca da Bíblia, então todos estão perdidos, todos estão afastados da glória de Deus, mas Deus, pela sua própria graça e bondade, escolheu algumas dessas pessoas para a salvação. E isso, naturalmente, não cria em Deus um favoritismo para uns e rejeita, de certa forma, como não gosto dessas pessoas. Não, todos estavam debaixo da ira. Isso é natural. Isso todos os que nascem depois de Adão nascem debaixo da ira de Deus. Então, e Deus, pela sua infinita misericórdia, resolveu tirar alguns dessa ira. E o que demonstra claramente que não há injustiça da parte de Deus é o que o próprio apóstolo Paulo vai falar. Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Se ele quis, assim, escolher alguns para a salvação e outros não há injustiça. E ele vai citar o próprio caso de Jacó e Esaú, mostrando que os gêmeos não eram nem nascidos, mas para que se cumprisse o propósito da eleição, Deus, é muito claro, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E o texto deixa claro, não é nenhum favoritismo para Jacó, nem para Esaú, simplesmente Deus, na sua misericórdia, escolheu Jacó e rejeitou a Esaú. E ele, então, na sua escolha divina, também soberana, e por graça e favor ele salvou alguns. Ele poderia deixar todos perecer, o que seria justo, porque ele estaria sendo e exercendo a sua justiça, porque aqueles que se perdem é um exercício da justiça de Deus. Mas aqueles que são salvos, como Deus é um Deus também de misericórdia, então ele é um Deus que misericordiosamente salvou e salva alguns dentro deste grupo de perdidos, que é aqueles que são chamados por ele através da sua eleição eterna. Boa. O irmão mostrou o texto de Romanos, se quiser utilizá-lo também pode ficar à vontade, mas na próxima fala eu queria que o irmão colocasse um texto bíblico que apoia, né, a ideia que o irmão está defendendo, para a gente poder estudar junto, para o Jonathan poder comentar também. Depois nós vamos fazer o mesmo com a visão que ele defende, colocando um texto bíblico para a gente poder comentar. E aí depois a gente entrar na parte prática mesmo da questão. Bom, vamos lá, Jonathan. Defina como o irmão entende eleição divina. Bom, agora é a hora que eu vou partir totalmente para o outro lado, né? Porque quando nós lemos Romanos 11:32, a palavra nos diz, pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, a doutrina
que Armínio ele estabelece é uma doutrina que ela está em harmonia com alguns textos bíblicos, né? Então, quando nós fazemos uma amarração teológica e a gente faz uma junção de versículos para que não se crie um espantalho, a gente consegue compreender, nós arminianos, que a eleição ela se dá totalmente na pessoa do Filho. Porque uma vez que todos estão debaixo da desobediência e Deus ele quer exercer misericórdia para com todos, então acredito que a eleição ela não se dá em um decreto que Deus estabeleceu, podendo salvar alguns e deixando outros de lado. Quando, na verdade, a palavra diz em Tito 2,11 que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Então, como que eu consigo compreender que todos estão debaixo da desobediência? E aí Paulo escreve a Tito dizendo que a graça se manifesta salvadora a todos. Então, o todos não é todos, até é uma das coisas que a gente sempre fica martelando nos debates arminiano contra calvinista, porque esse todos é todos para desobediência, mas não é todos no que tange a salvação. Uhum. Até o próprio Armínio, ele vai trazer a ideia de que a eleição ela se dá no caráter de Deus. Ele, por ser um Deus bom, um Deus amoroso, ele é benevolente e ele quer exercer a sua misericórdia para com todos. Aí você vai me dizer, então todos serão salvos? De maneira nenhuma. Porque existem muitos textos que nos apresentam que a eleição ela só é eficaz quando essa pessoa ela crê na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o termo assim, eleição, o irmão trabalha quase como um sinônimo com a graça, que ela está disponível. São correlatas. Boa. E aí, a pessoa aceitando ou não, ela entra nesse... porque nós cremos na graça preveniente, sim, né? Sim. O homem está morto em seus delitos e pecados e Deus envia uma graça prévia, trazendo à vida o entendimento, a mente desse homem, o habilitando para ir crer na salvação que está sendo proposta através do Filho ou não. Sim, boa. Pastor Messias, não sei nem se o irmão prefere comentar o texto de Romanos 11, que o pastor Jonathan já usou, ou se quer colocar um e depois volta para comentar o texto, fica à vontade. Vê o que o irmão... Ou já coloca os dois aí também no mesmo comentário. Vê como é que fica melhor aí. Tem várias coisas que dá para ser feita, né, em relação... Bom, ele já falou essa questão do todos e essa discussão. E aí a gente tem que realmente pensar nessa questão, porque os fariseus, por exemplo, eles falam sobre todos estão seguindo aquele homem, falando de Jesus. Mas todos ali representam todos? Não. Porque se os próprios fariseus estão falando todos e eles não estão seguindo, então eles não fazem parte do todos. Não são todos. Então não são todos. Todos representam um grupo também. Não é necessariamente... você vai no culto no domingo e fala... Você não foi no culto. Aí sua esposa chega em casa, ela foi no culto. E aí quem foi? Todo mundo. Todo mundo quem? Você não foi. Então você não faz parte do todos, né, que estavam lá. Então todo mundo menos você... Então, na verdade, a gente tem que olhar texto a texto e analisar, olhando dentro de uma teologia bíblica, o que é todos em cada texto bíblico, porque nem sempre vai representar, pode ser todos de um grupo, todos de uma espécie, todos... e aí a gente vai ter que analisar texto a texto. E se a gente pegar na questão da salvação e disser, não, Deus disponibiliza para todos, então nós vamos... Esse texto de Romanos 9 que eu já citei, então nós vamos ter que, aí, quem tem que fazer uma ginástica teológica para tentar explicar Romanos 9 é o arminiano, né? Porque o texto de Romanos 9 é extremamente claro. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, Esaú não entra no todos, Judas não entra no todos. Nós temos lá, claramente, o próprio Senhor Jesus vai falar que era melhor ele nem ter nascido. Ele era o filho do diabo, preparado para aquele momento. Então, ele não faz parte do todos? Se ele faz parte do todos, Deus deu uma graça, uma graça preveniente para ele, que poderia ser ou não, mas já tinha decretado que ele seria aquele que iria trair o Cristo. Então, peraí, que Deus confuso é esse? Que confusão é essa nesse Deus que decreta que ele vai ser o
traidor, o próprio filho de Satanás, aquele que é realmente alguém que está destituído de qualquer graça, mas, ao mesmo tempo, esse Deus abriu para todos, inclusive para ele, que ele decretou. Então, para mim, isso não faz sentido, né? E não só, como eu disse, o próprio... e aí a gente pode voltar até para os anjos que caíram. Então, todos também ali, quando fala de todos, então não inclui também toda a criação de Deus. Então, é amplo essa questão do todos, e é uma discussão que, naturalmente, ela é longa, e ele vai ter resposta para aquilo que eu falei, como eu estou tendo uma resposta para aquilo que ele está falando. E é óbvio que nós vamos seguir nesse debate. Graças a Deus que tem esse debate, senão, vejam só, não existiria, né? A gente agradece muito. Então, o debate ele vai seguir. Claramente, eu acho que o texto... Ainda tenho tempo para... Tem, pode, claro. Eu acho que um texto também que demonstra claramente aqui, pelo menos a nossa visão calvinista e daquilo que nós entendemos da que as Escrituras diz, é Efésios capítulo 1, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Então, mostra claramente, aí o texto vai seguindo, sempre apresentando que é nele, é por ele e veio dele. Né? Não partiu do homem. E aí, já até aproveitando o tema, isso traz uma grande alegria, uma grande segurança de ter a certeza de que se eu fui escolhido por Deus e que nada vai me afastar da sua graça, como do seu amor, como o próprio Senhor Jesus diz lá em João 10, né? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e ninguém, já estou entrando em outro tema dentro do assunto, né? E ninguém pode tirá-los da minha mão, isso me traz segurança. Então, a doutrina da eleição me traz segurança porque Deus me elegeu, Deus me escolheu nele, antes da fundação do mundo. Assim como no caso dos gêmeos, Jacó e Esaú, antes deles terem feito bem ou mal, Deus já tinha amado e rejeitado. Então, aquele que é um eleito, ele louva ao Senhor pela sua salvação e porque veio de Deus. E aquele que foi rejeitado, ele não terá nenhuma desculpa diante do Senhor também, porque, na verdade, Deus exerceu a sua justiça para com ele. Sim. Pô, vamos encerrar essa parte mais teórica para depois a gente caminhar para a questão prática, mas eu quero ouvir, pastor Jonathan, as suas observações em cima do comentário do pastor Messias também, né? Ele respondeu ali a questão dos todos, como é que o irmão entende, e colocou mais alguns pitacos aí, por favor. Perfeito. Bom, o que eu queria dizer sobre ele em relação a Jacó e Esaú é que a carta escrita aos Romanos, ela normalmente se destaca o capítulo 9 para fazer essa argumentação e essa afirmação acerca da escolha e da rejeição de ambas as pessoas. Mas quando nós fazemos uma leitura, e a gente precisa ter a compreensão de a carta escrita aos Romanos, ela não tinha capítulo e ela não tinha versículo. E ali, o apóstolo Paulo, ele vai tratar em toda essa perícope da carta a respeito da queda do homem, do pecado do homem e como o homem está terrivelmente, né, condenado ao inferno. Paulo vai tratar, vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, quando chega no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 e 11, Paulo ele vai começar a trazer para um desfecho o argumento que ele está conduzindo ao longo de todo ali a carta que foi escrita. E quando fala que Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú, a nossa compreensão é que Deus ali, ele não estava ali escolhendo pessoas, indivíduos. Ele estava escolhendo nações. Porque Abraão, ele recebe a promessa de que nele seriam benditas todas as nações da terra. Ismael, ele recebe uma promessa da parte de Deus de que aquele povo também seria uma grande nação. Então, sabendo que Abraão, ele recebe uma promessa de Deus de que
todos que descendessem dele seriam abençoados e alcançados pela bondade, pela misericórdia, eu não consigo enxergar nesse texto de Romanos 9, ali que Deus ele faz uma predileção a um e a outro. No meu entendimento, né, e no entendimento da maior parte dos arminianos, é que ali Deus está falando de pessoas, né, falando de nações, de povos, de e não de uma pessoa direta. Agora, a questão da segurança, né, quando o nosso irmão falou que a gente se sente seguro em saber que Deus nos elegeu e a gente pode caminhar com essa certeza, eu queria trazer para a nossa conversa o texto de Hebreus 6, do 4 ao 6, aonde ali a gente consegue enxergar claramente que existe uma possibilidade da salvação ela ser perdida. Então, é um texto que a gente usa como argumento, como base, de que a salvação ela está em risco, e eu não creio que você acorda de manhã e por um pecado eventual que você venha cometer, você está condenado ao inferno. Nós não cremos assim. Nós cremos que a salvação ela pode ser perdida quando o cristão ele se apostata da fé e ele negligencia aquele que o salvou, né? Então, Hebreus 6, do 4 ao 6, vai nos mostrar que, de fato, essa suposta segurança de que uma vez salvo, salvo para sempre, não pode ser uma verdade. Pelo menos tenho crido assim. Sim. E aí, só para completar, a gente pode dizer, então, que o irmão acredita numa eleição corporativa. Ou seja, Deus escolheu, por exemplo, a eleição de Deus, baseado no seu decreto, é para a igreja, não para o indivíduo. Seria nesse sentido ou não? Numa questão secundária. Tá. O Robert Schenck ele vai abraçar essa eleição corporativa numa questão secundária. Na eleição primária, acredito que todos os indivíduos da Terra, eles são eleitos em Cristo. Tá. Boa. Vamos para essa parte mais prática, então. E como o tema é influenciar na nossa vida espiritual, eu quero começar por aí, então. Por essa questão da segurança. Já que o irmão defendeu que a eleição traz segurança, o pastor Jonathan já colocou que não traz segurança porque pode perder. Então, como é que vai impactar isso na nossa caminhada cristã, essa segurança com relação à eleição? Por favor. Ok. Aproveitando o texto de Hebreus, né, só para não deixar passar sem uma palavrinha sobre o texto. Nada em aberto, né? Vai. Sem querer criar polêmica, mas o pastor citou, né, Hebreus 6, e o texto lá, ele começa, é impossível renová-los para a salvação. Então, partindo do pressuposto do que o irmão falou, então, se a pessoa perdeu sua salvação, ela não pode reconquistá-la novamente. Uma vez perdida, perdida para sempre. Aí, se o nosso lado é uma vez salvo, salvo para sempre, de acordo com Hebreus 6, se esse cidadão aqui, ou essa pessoa perdeu, que o autor de Hebreus mais. está falando, ele diz, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Ou seja, uma vez perdida a salvação, perdida para sempre. O cara pode ver mais 100 anos, ele não tem mais jeito, porque é impossível. Eu estou seguindo a mesma hermenêutica Sim. que ele está usando. Está escrito, é o que está valendo. Se o texto significa o que ele está dizendo, então, né, da possibilidade da perda da salvação, então, realmente, aqui é impossível que essa pessoa volte, né? E aí eu acho que o único caso que a gente vai concordar nessa questão aqui é a questão, realmente, de quando há uma apostasia definitiva. E aí eu acho que isso... e aí nós já entendemos que o salvo jamais vai apostatar. Bom, agora respondendo a pergunta, eu acho que essa questão da influência da eleição para a nossa segurança da salvação, eu já citei, né, o que o próprio Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 10, onde ele vem falando dos falsos mestres, né, que é o que vem para roubar, é o que vem matar, vem destruir, vem enganar. Aí Jesus vai se colocar, eu, ao contrário, sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas, né? Então, ele tem as suas ovelhas. E ele deu sua vida
pelas suas ovelhas. Então, mais uma doutrina aí que a gente já entra dentro dos pontos chamados do calvinismo, né? Então, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Eu não estou lendo o texto, só estou apenas citando até por causa do nosso tempo. E Jesus vai dizer lá no verso 28 de João em diante, ele vai dizer, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, ele vai continuando aqui. Então, ele vem traçando um argumento e ele conclui esse argumento, ele como sendo bom pastor, ele fala, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. As minhas ovelhas, que o Pai me deu, eu não vou perder nenhuma delas. Nenhuma delas, lá na oração sacerdotal, em João 17, ele vai falar, aquilo que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum daquilo que o Senhor me deu. Então, para mim, entendendo o texto, parece-me claro que Jesus está dizendo, há um grupo de ovelhas que são do meu aprisco, do meu povo, que Deus, o Pai, me deu e eu vou guardá-las até o fim. Ele vai dizer aqui, jamais perecerão. Então, isso para mim traz segurança, isso traz tranquilidade. Agora, naturalmente, que isso não traz tranquilidade para eu viver uma vida de qualquer jeito. Isso não quer dizer que eu vou viver, não, então eu posso pecar à vontade. Não, isso nem não. Não sei se é isso que ele vai falar. Já deu até uma risadinha aqui, ó. Isso, tá certo que alguns hipercalvinistas vão até chegar quase desse ponto, que não precisa nem evangelizar, que pode viver uma... Não, a Bíblia é clara em mostrar que é necessário santificar-se, que já é um processo extra da salvação. Você é salvo, mas não é salvo para viver de qualquer jeito. Não, Jesus salvou, ninguém vai tirar da mão dele? Sim, as suas ovelhas. E as suas ovelhas vão querer viver uma vida que agrada o seu Senhor. Porque se o crente ele não tem prazer em agradar aquele que o chamou, eu tenho que duvidar da sua salvação. E aí não é que ele perdeu a salvação, é que ele nunca teve. Ele nunca teve, ele nunca experimentou, ele nunca foi iluminado, ele nunca recebeu dessa iluminação da palavra de Deus. Ele talvez tenha sido convencido, ele talvez tenha gostado do grupo da igreja, e talvez até muitos nasceram na igreja, e eu sempre comento isso, a gente aprende o igrejês, a gente se veste como crente, sim, a gente fala como crente, a gente... Né? E às vezes nunca entendemos o que é a graça salvadora. Às vezes entendemos que a salvação já é por osmose, né? A salvação vem pelo DNA. E não é, porque cada indivíduo vai responder diante de Deus. Então, não fomos salvos para viver uma vida de qualquer maneira. Até porque o próprio Jesus também vai dizer, pelo fruto vos conhecereis. Então, o fruto vai demonstrar para mim claramente. E eu posso olhar e falar, bom, esse tem demonstrado fruto de arrependimento, fruto de salvação, fruto de uma vida cristã. Então, o crente ele vai ter um caminhar. O próprio Paulo vai falar em Efésios, né? Eu citei Efésios, Paulo vai falar várias vezes que nós temos que andar dignamente da vocação que nós fomos chamados. Ele vai falar, o que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais, agora trabalhe. Então, eu vejo claramente que a doutrina da eleição e a segurança não me traz uma vida relaxada, mas ela deve, na verdade, me influenciar a viver uma vida para a glória de Deus. Porque uma vez que eu fui salvo por Ele, e Ele manifestou essa graça salvadora a mim, então eu devo reverenciá-lo, adorá-lo e andar de uma maneira realmente digna daquele que me chamou, porque isso vai provar que a minha eleição é verdadeira. Bom, deixa eu ouvir o Jonathan, depois, se ele não falar, eu faço essa provocação. Vamos lá, Jonathan, quero ouvir a sua contra-argumentação aí, porque o desenho que o pastor Messias colocou aqui está muito bom. Então, você está eleito e você vai responder, vai caminhar daquele jeito. É assim mesmo? Olha, existem inúmeros versículos que o próprio Jesus ele vai chamar a atenção ali dos seus ouvintes para uma vida pautada no cuidado, né? Lucas 21:36, por exemplo, fala que... Deixa eu ler que é melhor. Lucas 21:36 vai dizer para que possamos vigiar, para que possamos estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, por que Jesus ele diria que é necessário haver uma vigilância se não fosse possível eu cair, né?
Por que Jesus ia chamar essa atenção? Seguir a paz com todos, junto à santificação, sem ao qual ninguém verá a face de Deus. Então você pode ser até um bom crente, você pode até estar na igreja, mas a santificação corrobora para que você possa se aproximar na presença de Deus. E aí, quando ele fala que o Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e que ninguém as pode tomar das suas mãos, eu faço coro com ele porque eu tenho um entendimento da eleição em Cristo, que o Senhor, ele é aquele que ele olha no corredor da história. Eu sei que muitos calvinistas contra-argumentam em relação a isso. E o Senhor, ele vê aqueles que creriam salvificamente e que perseverariam até o fim. Então, a perseverança na proposta que é nos ofertada na cruz do Calvário, ela nos faz ter ali a nossa salvação preservada sobre a nossa vida. Não que eu, com meus esforços, com os meus méritos, com toda a eloquência que eu tenho, ou com toda a santidade que eu possa ofertar diante de Deus, eu vá conquistar essa salvação. Não. Ela é me dada por graça através da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de eleição, eu tenho a compreensão de que fomos eleitos no Filho. Porque a Bíblia ela vai demonstrar que o Senhor ele não morreu somente por um grupo de pessoas que ele ali olhou e falou, poxa vida, olha o Zeca lá. É o apresentador do Vejam Só. Esse merece. É uma barba bonita, esse merece. Opa, glória. Seria algo bastante anacrônico. Por quê? Eu queria trazer alguns textos. Por que seria anacrônico? Não, porque sou eu? Não, não é porque é você. É por causa de alguns textos. Olha, veja bem. Deus, ele oferece o seu Filho como o penhor de salvação para todos. Por exemplo, Lucas 19:10, ele morre pelos perdidos. João 10:11, ele morre pelas ovelhas. Ele morre por Paulo em Gálatas 2:20. Ele morre pelos irmãos em Romanos 14:15. Ele morre pelo fraco, Romanos 8:11. Pelos filhos dispersos de Deus, João 11, do 51 ao 52. Ele morre até pelos falsos profetas e falsos mestres. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Morre pelo ímpio, Romanos 5:6, e assim vai. E nós temos uma lista exaustiva de pessoas que a Bíblia nos apresenta pelo qual Cristo morreu. Então, uma vez que eu tenho a compreensão de que a salvação ela é ofertada pela graça mediante a fé, trazendo para um modo prático, eu entendo que, primariamente, eu não sou merecedor dessa graça, né? É a graça que me alcança, eu não sou merecedor dessa salvação. Essa salvação vem até mim, através da graça, uma vez que eu entendo que Cristo morreu por mim quando eu ainda era inimigo de Deus. Então, trazendo para a praticidade do dia a dia, aquele que tem o entendimento de que a eleição ela se dá no Filho, ele vai fazer de tudo para permanecer no Filho, né? Igual o irmão contrapôs o meu texto de Romanos 6, do 4 ao 6, eu concordo com ele, que aqueles que deliberadamente se apostatam da fé, esses realmente são pessoas irreconciliáveis, né? Não vamos citar exemplos de cristãos, homens eminentes aqui da nossa nação, que estavam em uma posição de serem ensinadores, grandes mestres, grandes pregadores, que hoje já declinaram da fé. Eu não vou falar que são todos, mas muitas pessoas que se apoiam nessa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Entenda, eu vou repetir para não falar que eu estou colocando isso na conta do calvinismo. Não é isso. Mas muitas pessoas, pela compreensão de uma vez salvo, salvo para sempre, acabam vivendo uma vida relapsa no que diz respeito à santificação e à busca por Deus. Nem precisei fazer a provocação, ele mesmo falou. Tá vendo só? Praticamente, aí entra nessa história de que tá salvo, que não precisa fazer nada e cai. Não foi isso? Cai. Aí pronto. Agora eu quero ver. Sai dessa. Não. Vamos lá. Tá tranquilo. Eu acho que... Já até falei sobre isso. O verdadeiro crente, ele não vai viver de uma maneira relapsa. Eu concordo plenamente com o texto que fala seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque, de fato, a santificação faz parte da vida do crente. O crente, ele vai se santificar. A questão não é se ele pode ou não, se ele vai querer ou não, ele vai. Ele tem que se santificar, porque não é uma orientação.
É uma determinação bíblica. E pelo que eu entendo, já vem no pacote, né? Já vem no pacote, fomos salvos. Foi salvo e aí todo o processo. Eleitos, né? santificados, Sim. justificados. Então, agora, se o cara, o salvo, ele vai se apegar a isso para falar, não, eu posso viver de qualquer jeito, e como irmão, viver uma vida relapsa fora do... Olha, há que se duvidar da sua salvação. Muito embora, lá em Coríntios, e aquele texto ele me deixa bastante intrigado, né? Não estou dizendo que ali é uma regra do texto, mas Coríntios 5, 1 Coríntios 5... Que entregou a Satanás para a salvação. Entrega Satanás, né? Para a destruição do corpo, mas para que a sua alma seja salva no dia do juízo. Alguns vão dizer que lá em 2 Coríntios essa pessoa, ela volta. Eu tenho dificuldade de enxergar isso nos textos. Mas aí a discussão é muito mais ampla, a gente teria que usar aí os textos gregos e tentar analisar. Eu, particularmente, não consigo enxergar essa volta. Porque eu olho Paulo falando assim, olha... parece-me que aquele rapaz chegou a uma posição de pecado tão grave que Paulo fala, é melhor que ele morra, o seu corpo seja destruído, mas a sua alma vai ser salva. Eu fico nisso, né? É difícil da gente... Porque se a gente se apegar num texto desse, falar, tá vendo? Então o cara... Não, aí eu tô pegando uma exceção e transformando numa regra. Na prática. Numa prática. Eu acho que a prática cristã, e aí a exortação bíblica, e nesse ponto eu acho que os arminianos eles vão ser muito mais fervorosos e vão exigir mais isso, talvez desculpa aí a expressão, talvez pelo medo da perda da salvação, talvez, eu sei que não existe, mas para alguns, eu sei que entre os teólogos, entre as pessoas que estudam é isso, mas... Para o povo, né? Aquele que está lá no... O cristianismo no chão, popular, sim. No chão perdeu. Perdeu. Sim. Se está na igreja, se foi na igreja, está salvo. Se eu fiquei para ver um jogo de futebol em casa de Jesus voltar, eu vou ficar. Pelo menos eu vou saber o placar, né? Mas... então tem essa... Às vezes, por causa desse medo, então há aquela preocupação de eu tenho que estar vigiando o tempo inteiro. Não que a gente não tenha que estar, né? O texto, eu acho que é claro, Jesus fala para a gente vigiar, para a gente não cair no pecado, para a gente não falhar, para a gente... Agora, eu não associo isso a perder a minha salvação, porque falhar eu vou falhar, pecar eu vou pecar, errar eu vou errar. Uhum. Quero? Não. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer... Sim. Esse eu não faço. Mas o mal, né, esse faço. Até porque, pastor Messias, aí a gente teria uma contradição com o entendimento da doutrina no sentido desse. Se eu tenho a capacidade de perder, eu, obviamente, posso deduzir que eu vou ter a capacidade de ganhar de novo. E aí você tira, que não é isso que o Jonathan está defendendo, mas nós estamos falando desse pensamento mais popular. Ou seja, você tira o mérito da salvação de Cristo e coloca nas suas atitudes, né? Talvez esse seja o grande perigo de uma interpretação extrema desse aspecto. Aí depende de mim, não de Cristo, né? O Jonathan tá falando, quase que eu falei, porque ele estava quase que eu, como Paulo disse lá para Félix, né? Ou para Festo, né? Quase que eu persuadi ele, quase que ele foi persuadido a ser calvinista, né? Ele bateu na trave ali. Lógico que a gente vai concordar entre dentro do que a gente fala no campo acadêmico, na teologia, vão ter seus pontos de discussão, vão. Mas muitas coisas vão convergir, mesmo que partindo de princípios diferentes, mas em certos pontos a gente vai acabar convergindo. Eu não estou discordando dele, a gente tem que viver uma vida de santidade. O crente, ele tem que viver. A diferença é que eu entendo que, como você bem falou, o pacote da salvação vem completo e eu vou viver uma vida santa. Ainda que eu erre, ainda que eu escorregue em algum momento, ainda que eu possa até... com todo cuidado falar isso, deliberadamente fazer escolhas erradas, mas eu não vou ter paz naquilo, eu não vou viver com aquela consciência de que tá tudo bem. Tudo tranquilo. De modo nenhum. Eu acho que se o crente, ele vive desse jeito, e aí você que está nos assistindo e pensa dessa maneira, eu acho que ele tem que rever a sua salvação. Se de fato ele algum dia teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque eu acho... impossível um crente verdadeiro viver uma vida cristã de qualquer jeito e falar, não, eu vou para o céu de qualquer jeito. Cristo morreu por mim, eu fui eleito antes da fundação do mundo e está tudo certo, então eu tô salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Concordo com tudo isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fui eleito antes da fundação do mundo, então eu vou ser salvo, é inevitável isso. Agora, como eu já disse desde o início, eu vou demonstrar isso no meu caminhar cristão. A comprovação da minha eleição, eu acho que faz até parte aí
da enquete, né? Quando você causa dúvida. Não. A comprovação da minha eleição é minha vida. Eu sou eleito e isso fica claro. Por quê? Porque Deus também, e aí não depende também de mim, Deus vai me providenciar todos os meios para eu ter uma vida piedosa. Pedro vai falar sobre isso, né? Ele já nos deu tudo o que precisamos para uma vida de piedade. E ele fala, e associe com isso a fé, o amor, aí vários pontos lá que ele vai colocar. Então, na verdade, o cristão já tem tudo, Deus já deu para ele, e Deus também é aquele que vai levá-lo a uma vida de santidade. E quando a gente não está, e o salvo, Deus vai apertando, vai levando até que aquela pessoa ela vai entrar dentro do prumo, que ele deve viver como um cristão. O texto bíblico diz que Deus opera tanto o querer quanto o realizar, pastor Jonathan. É nesse aspecto que eu entendo a ideia que o pastor Messias tem defendido. E aí, como é que nós vamos encaixar esses alertas que o irmão, inclusive, falou de Jesus, né, da vigilância, da necessidade de estar atento, com essa ideia da eleição de que Deus salva, Deus mesmo vai realizar a conversão, né, o querer, e vai efetuar essa salvação. Onde é que vão entrar esses alertas no pensamento que o pastor Messias tem defendido aqui? Penso assim, a Bíblia ela é um manual para o cristão. Ela nos mostra e nos aponta o ponto central da salvação, que é Cristo. E eu queria fazer uma analogia com uma estrada que tem placas de advertência dizendo, olha, aqui você pode andar 60 km por hora, aqui você pode andar 70, aqui 120, e normalmente é isso, aqui nas rodovias aqui do Brasil. Se não oferecesse nenhum perigo, uma velocidade demasiada, nessas áreas em que as placas estão sinalizando que existe um limite ali, se não oferecesse nenhum perigo, essas placas seriam desnecessárias. Então, eu compreendo que os textos em que a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que vigiar, que ser prudentes, temos que ter uma vida piedosa, que temos que ter uma vida de santidade, de santificação, de busca pelo Senhor, é porque realmente esse perigo ele é real. Seria, até não me interpretem mal, seria desnecessário Jesus trazer tantos alertas sobre a possibilidade de viver uma vida distante do que ele deseja para nós, se realmente não fosse possível isso acontecer. Então, o que eu tenho a compreensão? A compreensão que, como o Messias falou, pastor reverendo Messias, tudo que nos é necessário para a gente viver uma vida piedosa e santa já foi provisionada para nós através da pessoa de Jesus. Em João 14, Jesus fala, olha, se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, que estará convosco e estará em vós. Então, a graça, ela nos habilita para a salvação e ela, como se ela grudasse na nossa vida e nos conduzisse até o final da nossa vida. Sem o auxílio da graça e o auxílio do Espírito Santo, o cristão ele não consegue chegar até o fim. Então, viver uma vida relapsa, não se atentando às advertências que a Bíblia ela traz, é um perigo muito sério para a vida do cristão. Então, eu sou eleito, sim, sou eleito em Cristo, sou salvo em Cristo, eu tenho segurança na salvação que Cristo me propôs na cruz do Calvário. Esse é o ponto. Isso daí a gente não vai discordar. Porém, né, a gente tem que ficar atento com os alertas que a Bíblia nos traz. Esse é o ponto que eu queria aqui trazer para a vida prática, reforçar. O pastor Messias, ele nem foi contrário a isso, acho que ficou claro. Que ele também reforça a necessidade de uma vida obediente. A dúvida que eu fico é a seguinte, na ideia do Messias, o pacote vem pronto. Então, quando a graça de Deus alcança aquele homem, ele será constrangido por essa graça a todo esse processo. Não é isso, pastor Messias? Então, o processo de conversão não é do homem, é porque a graça de Deus interferiu. O processo de santificação não é do homem, porque segundo a ideia dele, lá em Romanos, Paulo mesmo vai falar, só faz o mal. Então, quem que faz o bem? Não é o homem, é o Espírito na vida dele. Então, todo esse processo de santificação, de preparo, tudo atribuído a Deus. Entendi certo? Tá certo. E aí que vem minha dúvida, então. No seu aspecto, esse alerta existe porque é o homem que tem que dar essa resposta. É isso? Exato. Eu creio que o Senhor, ele deseja salvar a todos. A
A salvação de Cristo na cruz do Calvário, ela é eficaz para todo e qualquer homem do mundo todo. Mas ela vai ser só aplicada mediante a fé. E essa fé não é uma fé de crer inicialmente e abandonar a fé. A palavra grega para essa fé, ela traz a ideia de uma fé contínua. É uma fé que dia após dia ela precisa ser acrescida, ela precisa ser alimentada. Então, essa perseverança de buscar a face de Deus, a presença de Deus, comunhão, estar alicerçado na palavra, ela vem no pacote da graça, proposta por Cristo na cruz do Calvário, desde que minha fé seja uma fé contínua. Sim. Eu preciso que essa fé, todos os dias, ela venha me sustentando, não é uma fé inicial. Bom, eu criei inicialmente e agora está tudo certo. Isso, mas é uma fé que o homem vai desenvolver, vamos dizer assim. A fé está lá disponível, a graça está disponível. Eu vou aceitar ou rejeitá-la, certo? Certo. E aí, em aceitando, eu vou ter um papel de desenvolvimento disso. Não é essa a ideia? Que o indivíduo vai ajudar. Não sei se eu colocar o termo ajudar aqui, vai ficar bom. Quando você me faz essa pergunta, você me coloca numa condição de que eu afirmaria que o homem está corroborando com Deus para a sua salvação. Não da salvação. Eu entendi que não é essa ideia. Eu estou querendo falar do processo de. Porque se a defesa do pastor Messias é que todo esse pacote é de Deus, então a gente entende que não perde porque Deus iniciou o processo e Deus mesmo vai finalizá-lo. Certo? Essa segurança. A ideia que eu estou querendo colocar para o irmão é, como o irmão defende que é possível perder, se a pessoa não vigiar, que os alertas de Jesus são verdadeiros, esse desenvolvimento da fé, vamos dizer assim, é um papel do ser humano. É o homem que vai desenvolver ou não. Não é esse aspecto? Não de salvação. Sim. Santidade, por exemplo, santificação. Quem que vai santificar? O homem ou Deus que vai santificar? Quem santifica é o Espírito, né? Mas só o Espírito? Porque a obra do Espírito Santo, ela é regeneradora e santificadora na vida do cristão. Então, o que eu acredito? Deixa eu me fazer mais claro. Acho que talvez eu vá colaborar com você, Zeca. A verdade é que a fé nos é oferecida e uma vez que somos iluminados pela graça, e essa graça ela contagia o nosso coração, existe ali um processo que se dá o start na nova vida do cristão. E como uma criança nasce, ela não nasce sabendo tudo, ela não está pronta para tudo, assim é a vida do cristão. Nós vamos aprendendo pouco a pouco o que a palavra de Deus espera para nós e o que é ter um relacionamento com Deus. E eu acredito que o nosso relacionamento, ele se dá com base na salvação. Porque uma vez que nós vamos mergulhando na presença de Deus, conhecendo a sua palavra, a sua vontade para a nossa vida, reagindo à vontade do Espírito sobre nós, que vai nos moldando e nos transformando, tratando o nosso caráter, tratando a nossa vida, a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus que nos é proposto. Então, o desejo de Deus é que a gente cresça nessa graça e cresça nesse conhecimento. Perfeito. Mas aí você vai ter, com essa regeneração do arbítrio até, a escolha de não querer crescer, ou não? Acredito que sim. Acredito que a escolha ela é livre. Isso, pode rejeitar. Pronto, era isso. Todo cristão, ele tem os cristãos medianos, que a gente chama. Né? Ele crê em Cristo, teoricamente não, ele é salvo, ele frequenta a igreja, ele vai para os cultos, ele abandona a prática do pecado, porém ele é um cristão mediano, ele é um frequentador de culto. Existem outros cristãos que vão mergulhar na palavra, vão ser expoentes de textos bíblicos, vão crescer, porque a proposta do evangelho é oferecer essa graça salvadora,
É oferecer o chamado ministerial, uma vida espiritual para todos, desde que o homem queira crescer nessa graça e nesse conhecimento. Isso, era exatamente essa questão, até pela proposta que a gente colocou de uma vida prática. Sim. Que daí o homem precisa desenvolver isso. Que na ideia que o pastor Messias tem colocado aqui, o constrangimento do Espírito Santo é que vai fazer com que essa pessoa faça. Uhum. Acho que eu me fiz claro aqui nas ideias de vocês. Ó, o bloco está terminando, mas eu quero falar da evangelização rapidinho, senão eu perco. Pastor Messias, normalmente os contrários ao pensamento calvinista vão falar que calvinista não precisa evangelizar se a eleição divina é bíblica e verdadeira. A palavra é sua. Precisa. Porque o Deus precisa evangelizar, porque o Deus que decretou os fins, decretou os meios para que aqueles fins fossem cumpridos, né? E a fé, voltando a Romanos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, qual é o meio que o eleito vai chegar à fé? Ouvindo a palavra. Então, a pregação, o evangelho tem que ser anunciado de maneira clara e mostrando, na verdade, não aquela pregação do evangelho de vem para Jesus para ser feliz, mas o evangelho mostrando, olha, você é pecador, você está morto nos seus delitos e pecados, você precisa de arrependimento e fé, que Deus vai poder te conceder, mas você tem que apresentar o evangelho, e naturalmente, e aí o homem vai responder. A diferença é que a gente vai acreditar que o homem vai responder porque Deus primeiro trabalhou no coração do homem e levou ele à fé. E aí ele responde positivamente. Aí a ordem só que a gente vai pensar um pouco. Mas no caso de vocês não tem como rejeitar, né? Não tem como rejeitar. Ela é irresistível. O eleito vai ser levado à fé. Mas por meio da pregação do evangelho. Não há outro meio. Quando eu ouço, até entre calvinistas, a gente conversando sobre esse assunto, eu falo, olha, se não é para evangelizar e a pessoa vai ser salva, então para de pregar o evangelho. Todo mundo silencia, porque aí a pessoa é salva pela sua ignorância. E aí os esforços missionários são desnecessários também. Tanto dinheiro investido que as igrejas investem em missões é dinheiro jogado fora, porque se o salvo vai ser salvo de qualquer maneira, de qualquer jeito, do jeito que for, ele vai chegar à fé. Ele vai estar um dia lá e falar assim, vou crer em Cristo, sem nunca ter ouvido. Não, é impossível. Ele precisa ouvir da revelação especial de Deus. Embora Deus se revele pela natureza e pelas coisas criadas, como Paulo vai falar, como o salmista vai falar, mas ele se revela de maneira especial através do Filho. Então, essa pregação tem que ser anunciada. E uma coisa que, para mim, traz também conforto dentro dessa pregação do Evangelho é que eu, quanto calvinista, prego o Evangelho, anuncio o Evangelho e descanso. Porque eu sei que quem vai dar a resposta é o Senhor. Não depende de eu tentar fazer Eu não preciso de um tecladinho tocando suave no fundo, não estou dizendo que o irmão faça, nem conheço a igreja, né? Se faz também, aí é uma questão da igreja local. Mas eu não preciso de fazer nada para tentar emocionar o homem, para que ele, então, ali fala, eu vou levantar a mão, eu vou fazer a oração do pecador, até porque levantar a mão e fazer a oração do pecador não garante salvação para ninguém. Mas eu descanso na soberania de Deus, então eu prego o evangelho e sei que Deus vai trazer os efeitos. E sabendo que Deus vai ser glorificado na pregação do evangelho, tanto nos salvos, quanto naqueles que rejeitaram o evangelho. Porque Deus vai ser glorificado de qualquer maneira. Quem rejeitou só aumentou o seu juízo para si mesmo, né? E aquele que creu e chegou à fé em Jesus Cristo, ele se torna um irmão meu e a gente também vai glorificar Deus e Deus será exaltado em ambas as situações. Boa. O pastor Jonathan vai comentar, mas só para fazer uma observação dessa questão da evangelização, o evangelho aqui no Brasil mesmo é reflexo do trabalho das igrejas reformadas. Grande parte dela, pelo menos no início, né? Sim. Depois outros missionários vieram, mas os primeiros missionários aqui no Brasil, calvinistas. Então, realmente, falar que os calvinistas não evangelizam é um erro. Agora, entretanto, contudo, porém, quero ouvir do irmão. Olha, é um evangelismo verdadeiro? Isso que eu ia falar. Então pronto, então fala, vai. Vamos lá. Você trouxe uma questão muito séria. Não estou falando que o irmão Messias faça isso, mas dentro da corrente teológica calvinista,
a gente não sabe se a oferta do evangelho é uma oferta verdadeira. Porque Deus, podendo salvar a todos, por um decreto em si mesmo que ninguém nem sabe de onde veio, ele decretou escolher somente algumas pessoas. Então, quando você, trazendo para a vida prática, para o arminiano, quando ele sai para a evangelização, ele tem a compreensão de que o meio pelo qual o ímpio ou o perdido vai se converter realmente é pela pregação do evangelho. Mas na vida prática desse arminiano, né, ele vai pregar com o coração tranquilo em qual sentido? De que a oferta de salvação que foi apresentada através dos textos bíblicos é uma oferta verdadeira. É uma oferta que realmente Deus deseja salvar aquele indivíduo, né? Porque no calvinismo, não. A gente não tem como saber se de fato, olha, eu vou pregar para Maria, mas, poxa, eu simplesmente vou pregar. Agora, se Deus vai salvar ou não, aí é com ele, né? Porque, afinal de contas, talvez ela não seja uma eleita. E para o calvinista, tá tudo certo. Tá tudo perfeito nesse ponto. Para nós arminianos, não. Porque nós cremos que a graça que habilita para a salvação, ela é operante quando a pregação do evangelho está sendo feita. Deus, ele ilumina o entendimento daquela pessoa para que ela possa responder a um convite verdadeiro. E aí o Messias citou, e a gente já está terminando, e eu não quero provocar de maneira nenhuma. Mas já provocando. Ele falou sobre a graça irresistível, né? E eu queria citar um texto ou dois, mas sei que talvez não vai ter tempo do irmão contra-argumentar, mas é que nós não cremos que a graça ela seja irresistível. Porque nós vamos ver alguns textos da Bíblia mostrando claramente que a graça ela pode ser resistível, né? Por exemplo, Atos dos Apóstolos 7,51. Povo rebelde, obstinados de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 13,46. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Então, são alguns textos, dentre outros, e até o jovem rico, que o texto vai falar que Jesus o amou, né? E ele simplesmente virou as costas e ele foi embora. Então, eu creio que a graça de Deus ela pode ser irresistível, sim. Por mais que Deus tenha entregado o Filho para morrer por todos na cruz do Calvário, a salvação ela é eficaz para todos, mas ela só é aplicada na vida dos que creem. 1 minuto, porque ele citou o irmão, até para poder responder aí essa questão, para não ficar assim um contra-argumento, mas precisa ser rápido por causa do intervalo. Vamos lá. Vou tentar, pastor, ser rápido, né? Eu acho que a questão aí é, ele citou alguns textos, mas eu não vejo nenhum daqueles textos qualquer oferta de graça, né? Tanto em Atos ali, não tem nenhuma operação da graça, porque rejeitar, as pessoas vão rejeitar, né? É óbvio que elas rejeitam. Elas rejeitam porque não receberam a graça. Porque se recebessem, elas não rejeitariam. Essa é a diferença do pensamento, né? Ele vai pegar ali o texto, ler daquele jeito ali, uns versículos aqui ali, e falar assim, tá aqui, ó, tá mostrando que eles não quiseram. Realmente, eles não quiseram. Não quiseram porque eles não receberam, eles não foram tocados pela graça. A graça não foi manifestada na vida deles. E aí, só para completar, e aí agora é minha provocação, e aí ele responde depois no próximo bloco, porque senão o bloco não termina nunca. Como ele falou, né? Deus oferece a graça a todos, Deus quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos, né? E aí até pela própria palavra dele, né? Então, aí a minha questão é Deus quem salva ou é o homem quem vai decidir se ele quer ser salvo ou não? Porque Deus quer, mas não consegue, essa é uma dificuldade para mim, porque ele quer te salvar, ele insiste em te salvar, ele está implorando para você crer, mas você fala, eu não quero. Então, Deus ele acaba se tornando mais fraco do que o homem, porque o homem pode sobrepor a um desejo de Deus. E aí fica a provocação, se ele quiser ter 30 segundos aí depois, aí ele pode responder. É só para provocar mesmo. Chega de provocação agora, porque eu preciso ir, mas não posso deixar sem a resposta também, já que eu também dei o direito do pastor Messias responder. Vamos lá, 1 minutinho.
Aí eu chamo intervalo Tempo de e qualquer resposta. coisa, o segundo bloco a gente encurta um pouco. Réplica. Vai, vamos lá, vai. Bom, vou ser breve. Eu não consigo enxergar Deus como um Deus fraco, uma vez que ele oferece a salvação e a pessoa rejeita. Porque a benevolência e a bondade está no ato de estender a mão e não de aceitar. Né? Até já vi nos debates aqui alguns arminianos contraporem dessa maneira, que se você oferece R$1 milhão para um mendigo, e ele recebe aquele 1 milhão e ele se beneficia daquilo, de quem ali é o mérito? É de quem recebe ou de quem dá? E você não vai ver nenhum mendigo rejeitar R$1 milhão. Essa aqui é a grande verdade, né? Então, o poder de Deus de querer salvar as pessoas e essas pessoas recusarem essa salvação, ele não é diminuído. Uma vez que ele torna possível a salvação para todos os homens. Mas o amor de Deus é um amor que constrange, não um amor que obriga. Então, a minha compreensão a respeito de Deus ser inferior porque ele quer salvar as pessoas e as pessoas não querem serem salvas, é uma compreensão equivocada. Porque uma vez que Deus ele oferece essa salvação para o homem e o homem rejeita, fazer um trocadilho, o azar é do homem mesmo. Porque ele teve a oportunidade de alcançar algo extremamente bom para a sua vida, de caráter eterno, e assim não quis. Então, não vejo Deus ser diminuído, porque o ato de estender a mão e oferecer a graça é só um Deus soberano, que não depende de homem nenhum para nada, se colocaria nessa condição de ofertar algo precioso e a pessoa rejeitar. Sim. Pô, vamos lá para o intervalo. No próximo bloco, ele é bem curtinho, mas tem tempo para as considerações finais, né? Para os convidados concluírem o raciocínio. E aí colocar uma aplicação para você. Bom, ouviu bastante da questão teórica, das doutrinas. O que isso precisa alterar, modificar a sua vida cristã, sua cosmovisão. Então fica ligadinho, nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, primeiro, o telefone da grade aqui para você. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Então, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, se preparar para o trabalho do reino, procure pela grade. Você vai encontrar ali formatos, modelos, professores capacitados para te auxiliar nessa caminhada do conhecimento. Então, código 11, tá? Porque a Secretaria-Geral aqui em São Paulo, 3115-0819. 3115-0819 é o telefone da grade. Anota, amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai fazer parte do time da grade também, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT. Vem conhecer o nosso conteúdo, vem conhecer a emissora, a nossa programação. Tenho certeza que você vai curtir, vai se apaixonar e não vai mais ficar trocando de canal. Você vai consumir aqui os nossos produtos, que são produtos pensados, preparados para você e para toda a sua família. Então, tem jornalismo, tem produção de variedades, né? Programa de culinária, programa com assuntos femininos, com assuntos médicos, tem debate teológico, transmissão de culto, tem uma variedade. Vem para cá que você vai curtir. Se você não conhece, vem conhecer. Para você que já conhece, você pode até deixar o seu comentário lá para reforçar isso que eu estou falando, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. E para a gente também ganhar tempo nesse bloco, ele é mais curtinho, já vou devolver a palavra aos meus convidados, onde eles vão fazer as considerações finais, né, conclusões, e oferecer aí para você uma aplicação, tá? Lembrando que nós estamos falando sobre o entendimento, né, da eleição divina, dessa doutrina, e como ele interfere na nossa vida espiritual, na nossa vida prática cristã, tá bom? No primeiro bloco, o pastor Messias e o pastor Jonathan colocaram ali os argumentos, os textos bíblicos, né, que eles escolheram aqui, as ideias todas foram colocadas aí na mesa e agora nós vamos juntar tudo isso daí para a conclusão e para a aplicação. O bloco é bem curtinho, então são 4 minutos para cada um, para a gente conseguir dar tempo para vocês falarem e poder encerrar o programa. Então, o pastor Jonathan vai começar esse bloco
o pastor Messias vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje, então, com a fala. E aí, antes de terminar, nós vamos colocar o resultado da nossa enquete também. Vamos lá, pastor Jonathan, 4 minutos, por favor. Bom, queria dizer para você, meu amado irmão que está aí participando, vendo esse debate, que aqui a gente estamos discutindo a respeito de ideias. Nós não estamos nos degladiando, não estamos atacando com argumentos ad hominem, pelo contrário. Aqui nós estamos falando sobre argumentações teológicas que, ao longo da história da igreja, muitos homens vêm discutindo, né? E o pensamento, ele é válido e ele é bom, e ele traz uma ideia nova e elucida a mente daquele que está ouvindo. Então, se você tem gastado seu tempo até aqui, nós não estamos querendo aqui provar nada para ninguém. Nós estamos querendo aqui trazer a ideia prática do que, de fato, a eleição ela pode causar na vida do homem, né? Então, eu acredito que somos eleitos segundo a presciência de Deus, na pessoa bendita de Cristo. E essa eleição, ela se dá com base no conhecimento de Deus, olhando ao corredor da história e vendo aqueles que responderiam com fé a essa salvação que nos é proposta. Então, o que eu queria deixar para você é que, se você, de alguma maneira, tem acesso ao Evangelho, que você possa abrir o seu coração, que você possa compreender a palavra de Deus da maneira em que ela quer que ela seja compreendida, porque existe uma regra, a Bíblia interpreta a Bíblia mesmo, e que você tenha o coração aberto, porque o desejo de Deus realmente, de fato, é salvar a todas as pessoas. Porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Esse é um ponto que eu sempre vou bater, sempre vou argumentar, sempre vou falar, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Aí a pergunta é, todos serão salvos? Não, somente aqueles que creem na pessoa de Jesus. A graça, a porta da graça está aberta, e aqueles que passarem por ela encontrarão vida e vida em abundância. Amém. Pastor Jonathan, meu irmão, obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Vejam só. Só um pitaco bem rapidinho, né? Essa regra hermenêutica de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, às vezes é perigosa, né? Perigosa. Porque ela vai interpretar a Bíblia, mas daí pode ser contrário àquilo que a gente entende, né? Ou acha que entende. E aí dá confusão, né? Aí dá confusão. Então, realmente tem que saber usar, tem que ser com entendimento, você tem que estar preparado, porque a Bíblia vai dar resposta que às vezes a gente não quer. Sim, sim. E aí vira confusão. Obrigado, meu irmão, pelo Obrigado carinho, você, pela atenção com o pela programa. segunda vez de poder participar aqui. A alegria é nossa. Queria deixar um abraço para minha família, para minha esposa Juliana, para os meus filhos, Nicole, Emanuele e Levi, os meus amigos que vieram participar aqui hoje e todos aqueles que têm aí acompanhado o nosso ministério. Você que não conhece o projeto missionário da UNEC, entra lá, UNEC Paulista no Instagram. Temos feito uma diferença no interior de São Paulo muito grande. São igrejas que têm dificuldade na evangelização, que nos fazem o convite e nós não cobramos absolutamente nada para ir até lá. Dessa vez estaremos saindo com 4 ônibus, uma Kombi e 2 carros para fazer um trabalho de evangelização, porque nós cremos que a graça ela deve ser ofertada para todos. Bem, então... Bem, obrigado, Zeca. Imagina, obrigado, Messias, pela cordialidade, pelo respeito, carinho e toda a equipe do programa Vejam Só. A alegria é nossa, meu irmão. Os contatos estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Inclusive, os convidados sofrendo aqui com o frio do estúdio presbiteriano. Mas não é porque é presbiteriano, não, viu, gente? Só uma brincadeira só. É porque o estúdio é muito quente, então o ar-condicionado tem que estar lá embaixo, senão a gente derrete. Vamos lá, pastor Messias, 4 minutos. Vamos lá. Vou cronometrar. Primeiramente, quero agradecer também o pastor Jonathan. Foi um prazer conhecê-lo e ter esse tempo aqui de conversa, de um debate amigável, respeitoso, realmente. Muito obrigado aí pelas considerações também que o irmão fez. Elas são sempre válidas e importantes. E eu acho que uma das coisas importantes nesses debates, nessas conversas, é a possibilidade de nós refletirmos sobre aquilo que ouvimos, né? Como o irmão falou, eu não estou aqui para convencê-lo de que a minha posição é a correta e que a dele é a errada, né? Com certeza ele vai sair daqui do jeito que ele entrou e eu também, mas com certeza nós aprendemos um com o outro alguma coisa e podemos nos aprimorar. E com o Zeca também, né? Aqui que é
filho aí da Frozen, né? Com Sub-Zero, né? Presbiteriano. O pessoal não gosta do ar-condicionado gelado, o que eu posso fazer, gente? Eu gosto. Sou quase um presbiteriano Aí, no tá ar-condicionado. vendo? Tô falando. Mas, para terminar aqui, né? Então, eu quero realmente reafirmar, né, aquilo que já foi falado. E eu acho que a doutrina da eleição, partindo do pressuposto, né, que ambos aqui cremos que ela é bíblica, ela existe, ela deve trazer realmente satisfação na vida cristã. Né? Ela deve nos trazer alegria. Não preocupação, não medo. Né? Falar, será que eu sou um eleito? Será que eu não sou? Então, porque se a pessoa está vivendo em Cristo, e aí eu concordo plenamente com o nosso irmão, a salvação é em Cristo, é por meio de Cristo, a justificação é em Cristo, tudo é em Cristo. Né? A graça veio de Cristo e a manutenção vem de Cristo. Então, isso nos traz segurança, alegria. Então, o irmão que está nos ouvindo, se tem alguma dúvida, sou eleito ou não, eu acho que a questão é, sou salvo ou não? A eleição é uma doutrina que faz parte da Bíblia, faz parte das Escrituras, mas ele tem que saber aqui, você que está nos assistindo, sou um salvo, sou alguém que crê em Cristo, que fui transformado, regenerado, porque se eu fui, há algumas demonstrações claras disso na minha vida, e a gente tem que frisar isso. Uma vida de santidade, uma vida que busca Deus, uma vida que tem comunhão com os salvos em Cristo Jesus. Eu acho que isso são elementos que vão fazer parte não da salvação, mas que apresentam ou demonstram que eu sou realmente um salvo. Né? Então, a minha palavra é que a pessoa deve realmente ter essa busca e essa convicção da sua salvação e não ter medo, ter dúvida. A doutrina da eleição não é para causar medo, insegurança, não, é para trazer segurança, para trazer paz, porque, como o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 5, e a gente citou bastante Romanos aqui, né? Sem dúvida. Justificados, pois, temos paz com Deus. Então, fomos justificados por meio da graça do Senhor, então, essa eleição divina nos traz paz, nos traz segurança, nos traz certeza e convicção de que Deus vai nos sustentar até o fim, porque Cristo vai apresentar a igreja pura, santa e imaculada naquele dia para o Pai, sem mancha, sem ruga, perfeita, e Ele está cuidando, Ele está lapidando essa igreja, preparando para aquele grande encontro, para aquele grande dia em que essa igreja será apresentada pura e perfeita. Porque enquanto aqui estamos, infelizmente, vamos falhar, vamos errar, mas vai chegar o dia em que seremos apresentados de maneira completa diante do Pai. Então, que nós possamos realmente descansar e evangelizar, continuar pregando esse evangelho, ofertando a graça, que é, como calvinista, nós ofertamos a graça realmente, verdadeiramente. E sabemos que Deus vai efetuar naquela pessoa e quem vai dar o crescimento é o próprio Senhor. Amém. Muito obrigado, Zeca. O agradecimento é nosso, pastor Messias. Obrigado, irmão, pelo carinho, pela atenção com o programa e aceitar o nosso convite, né? Topar vir aqui contribuir com essa construção. Os contatos, né, que o pastor Messias disponibilizou também estão lá para você no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Tá tudo lá salvo, é o que eu costumo dizer. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor o trabalho dos nossos irmãos e ajudar na divulgação também. Sempre que você seguir, que você curtir, que você compartilhar esses conteúdos, que são atitudes simples, fáceis, rápidas, né, você já vai estar, de alguma forma, contribuindo também com os ministérios aqui que são divulgados no Vejam Só também. Então, você pode apoiar dessa forma. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Posso só deixar um último recadinho? 30 Pode. segundos. Vamos lá, claro. Eu quero só agradecer, né, a Igreja Batista Boas Novas, como eu disse, é uma igreja muito acolhedora. Se você estiver ali pela região de Diadema, Piraporinha, vá lá nos conhecer, vai ser um prazer recebê-lo. Com certeza a gente tem pregado o Evangelho, anunciado a palavra de Deus. Você é um convidado para estar lá. Deixa um abraço para essa amada igreja, essa comunidade de fé que a gente tem servido ali. Também na média de quase 5 anos também estamos ali na região. Somos quase vizinhos, né? Sim. Então, quero deixar um abraço para a igreja e também quero deixar um abraço para minha esposa, Andresa, e meu filho, Gabriel, que com certeza estão nos assistindo e vão... Meu filho fica ali do meu lado e depois ele fica revendo, ele gosta, né, de rever. Então, Legal. Um abração para o Gabriel e para a Andresa e para a nossa comunidade de fé ali em Diadema. Benção.
Falar que é a região mais evangelizada do Brasil talvez é uma pretensão, porque eu realmente não conheço todas as regiões do Brasil. Mas essa região do ABC aqui de São Paulo, ali é demais. Ali tem muita igreja mesmo. Região abençoada, Bom, vamos pro resultado da nossa enquete? Põe na tela e vamos ver o que os nossos internautas falaram lá e respondam. Tá aí a pergunta. A eleição divina gera conforto ou dúvidas? 67% responderam conforto na segurança da salvação. 25% dúvidas sobre a própria eleição. E 8% não tem certeza. Eu já fiz esse comentário aqui e vou reforçar que a postagem deve ser na hora que só tem calvinista online. Porque não é possível. Os calvinistas estão ganhando quase todas as enquetes. Precisa mudar o horário, viu, Thomas, que você está postando. Ou você que está respondendo, né, irmão? Só para contrariar a gente aqui, né? Ele avisa os amigos dele. Deve ser. Fala, vota nessa opção aqui. Só para o apresentador falar que todo mundo acredita no outro e chegar na hora, tá ao contrário. Tá demais, hein, Thomas? Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da audiência e da colaboração. Vejam só de hoje. Termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço, até a próxima.